Vou iniciar com um laço mágico, faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E eu vou colocar aqui dentro mais 13 pontos altos, para que fique com um total de 14 pontos altos no final. 14 pontos altos, puxo aqui o fio do meu laço e formo aqui um círculo de pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha, entro e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu tenho aqui um círculo de 14 pontos. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Venho aqui em cima do mesmo ponto e faço outro ponto. Então, eu tenho 2 pontos aqui, é um aumento. O próximo ponto, ele fica aqui, bem aqui, olha, a laçadinha dele fica um pouquinho apertado. Então, você entra aqui e faz também um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, aumento. 1 e 2. Então, eu vou fazer por toda a volta, em cada ponto, um aumento. E eu vou terminar esta carreira com 28 pontos. Se eu tenho 14 aqui, eu tô fazendo 2 pontos em cada ponto, ficarei com 28 pontos. Cheguei no final, venho na terceira correntinha, entro e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Já vou direto para o próximo ponto, vou fazer ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, será um bloco de 4 pontos, 1, 2 correntinhas de separação. Eu venho direto para o próximo ponto e faço outro bloco. 1, 2, 3 e 4. E separo com 1, 2 correntinhas. Então, eu vou trabalhar por toda a volta com esse processo. Fiz as correntinhas, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazer em cada bloco de 4 pontos, 4 pontos, ponto sobre ponto. E para atravessar de um bloco para o outro, 1, 2, venho aqui no meio, faço um ponto. 1, 2. Então, de um bloco para o outro, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntinhas. E eu retomo aqui o início da carreira, que são os 4 pontos, ponto sobre ponto. Vou trabalhar assim por toda a carreira. Cheguei no final, entro aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto novamente. Então, eu mantenho aqui o bloco de 4 pontos. 2, 3 e 4. Então, eu mantenho
os 4 pontos. Então, em todos os blocos, eu vou manter os 4 pontos, ponto sobre ponto. Para atravessar de um bloco para o outro, 1, 2. Venho em cima do ponto alto e faço 3 pontos no mesmo ponto. 1, 2 e 3. 3 pontos no mesmo ponto. E 1, 2 correntinhas de separação. Então, o processo desta carreira será este. E o que eu fiz aqui, eu volto a fazer aqui, ponto sobre ponto no bloco de 4 pontos. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. E eu vou continuar aqui fazendo o bloco de 4 pontos. 3 e 4. E para eu ir de um bloco para o outro, eu faço 1, 2, 2 correntinhas, entro no primeiro ponto e faço um aumento aqui de 2 pontos. 1 e 2. No próximo ponto, 1 ponto. No próximo ponto, o aumento. 1 e 2. E 1, 2 correntinhas. Então, o processo é este: 2 correntinhas, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 2 correntinhas. E eu reinicio do começo da carreira, fazendo aqui os 4 pontos, ponto sobre ponto. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha, entro e fecho com um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Aqui, onde eu tenho o bloco de 4 pontos, eu vou fazer 1, 2, 3, que é um ponto alto, equivale a um ponto alto, no próximo ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2 correntinhas, eu vou dividir agora esse bloco. E aqui eu faço os 2 últimos pontos. 1 e 2. Então, por toda a carreira, aonde eu tinha o bloco de 4 pontos, ponto sobre ponto, eu vou fazer essa divisão. 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. 1, 2 correntinhas de separação. E no próximo bloco, que é aquele que a gente trabalhou o aumento, neste eu faço ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é assim que a gente vai trabalhar agora. E sempre 2 correntinhas de separação. E aí, eu recomeço o que eu fiz aqui, né? Recomeço aqui, fazendo os 2 pontos, ponto sobre ponto, 1 e 2, separados por 1, 2 correntinhas. Então, eu retomo aqui, começo a repetir aqui o processo. Começa, então, a repetição. Vamos, então, assim por toda a carreira. Cheguei no final, fiz o ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto,
venho no próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2. Um ponto alto aqui no meio. 1, 2. E mais 2 pontos, ponto sobre ponto. Então, eu abro aqui agora, né? Ficando desse formato. 1, 2. E aqui eu vou começar a fechar. Então, eu venho no primeiro ponto, metade de um ponto alto, é uma laçada só, deixo a outra na agulha. Próximo ponto, mesma coisa, uma laçada só, deixo a outra na agulha. Agora, eu fecho os 2 juntos. Então, aonde eram 2 pontos, eu formei um ponto. No ponto do meio, um ponto. Próximos pontos também a diminuição. Faço metade, deixo o último na agulha. Venho no próximo, faço uma laçada só, deixo o outro na agulha e fecho os 2 juntos. Então, eu também transformo 2 pontos em um ponto. E 1, 2 correntinhas de separação. Então, a gente vai trabalhar sempre com 2 correntinhas. E agora, eu recomeço aqui o processo. Vamos lá. Cheguei no final, fiz o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, 1, 2, 3, e fica como ponto sobre ponto. No próximo, eu faço outro ponto. Então, nós temos aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2. No ponto do meio, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Entro no mesmo, faço mais um, entro no mesmo e faço mais um. Então, eu fico com 3 pontos aqui, no ponto de base. 1, 2. Venho nos próximos 2 pontos e faço aqui ponto sobre ponto. 1 e 2. Então, vou fazer desta forma. 1, 2. E no próximo bloco, eu vou terminar aqui de fechar. Então, eu entro no primeiro, metade. Entro no segundo, metade. Entro no terceiro, metade. Então, eu fico com os 3 pontos aqui na agulha e eu fecho todos juntos. Então, eu transformo os 3 pontos em um ponto. E 1, 2 correntinhas de separação. E eu recomeço aqui o processo. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, vou repetindo, sempre com 2 correntinhas de separação. E eu recomeço aqui o início de carreira. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3. Então, aqui eu vou fazer outro ponto. Então, eu faço aqui um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu faço 1, 2 de separação. Aqui no próximo ponto, ele fica um pouco apertado. Eu vou fazer outro aumento. 1 e 2. Desse jeito. 1, 2. Venho aqui no meinho, faço um aumento. 1 e 2. No ponto do meio, ponto sobre ponto.
No próximo, aumento. 1 e 2. Agora, 1, 2. Venho aqui no próximo ponto, faço um aumento. 1, 2. Uma, 2 correntinhas. E aqui mais 2. 1 e 2. Então, em todo bloco aqui de abertura, nós vamos fazer este processo, que é aqui, que é aqui. A gente vai repetindo desta forma. Aumento 2 pontos, 2 correntinhas, aumento 2 correntinhas, aumento 1 ponto, aumento 2 correntinhas, aumento 2 correntinhas, aumento. E aqui aonde nós estamos fechando, né? Nós vamos fazer 1, 2, sempre, né? 2 correntinhas. Eu faço 1 ponto aqui em cima. Um ponto. E 1, 2. Então, é assim que a gente vai trabalhar agora por toda esta carreira. Aí, eu retomo aqui o processo do começo, né? Fazendo, porque aqui já é, olha, o bloco de abertura, ó. Então, eu recomeço a carreira. O processo é este, e a gente vai recomeçar fazendo aqui o aumento. 1 e 2. Igual eu comecei a carreira. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Fechei com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Próximo ponto, que ele é o mais apertadinho. Então, eu tenho aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2. Entro aqui no meio, faço um ponto alto. 1, 2, e faço aqui ponto sobre ponto. 1 e 2. Então, eu abro aqui. 1, 2, e eu faço aqui no meio, ponto sobre ponto, 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Um, 2. Ponto sobre ponto. Uma, 2 correntinhas, o ponto aqui no meio. 1, 2. E ponto sobre ponto. 1 e 2. Então, o processo desta carreira é este. Agora, eu vou direto para o início da carreira aqui. Eu pulo essa parte que nós já encerramos. Então, eu venho direto aqui e eu retomo o início da carreira, que começa com os 2 pontos, ponto sobre ponto. Então, aqui eu encerrei, olha. Eu já recomeço esse processo
já aqui no próximo bloco que eu abri. Vamos lá. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar com 2 correntinhas. 1, 2, que equivale à metade, né, de um ponto alto. Então, eu entro no próximo. Faço uma laçada e fecho os 2 pontos juntos. Então, aqui eu tenho uma diminuição. Eu inicio com uma diminuição. 1, 2 correntinhas. E aqui no ponto do meio, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No próximo, 1, 2. Faço aqui ponto sobre ponto. 1 e 2. Um, 2. No meio, eu vou começar a fechar. Então, eu entro no primeiro ponto, metade de um ponto alto. No próximo, metade de um ponto alto. E fecho os 2 juntos. No meio, um ponto. No próximo, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os 2 juntos. Então, aqui eu transformei 2 pontos em um ponto e aqui eu transformei 2 pontos em um ponto. 1, 2. Aqui, nos próximos, ponto sobre ponto. 1, 1 e 2. Uma, 2 correntinhas, e em cima do ponto, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. 3 pontos. 1, 2. E no próximo, a diminuição. Metade, metade e fecho os 2 juntos. Então, este é o processo agora que a gente vai trabalhar por toda esta carreira. Então, eu começo aqui com a diminuição e termino com a diminuição. Percebe que a diminuição, ela tá bem em cima aqui dos outros 2 pontos que eu vou diminuir. É o início de carreira. Então, eu entro aqui, faço metade, metade e fecho os 2 juntos. Então, eu já começo a iniciar a carreira igual eu fiz aqui. Aí, eu recomeço todo este processo. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. A toalha está ficando neste formato. Fiz a outra diminuição aqui no final, e eu entro aqui no meio da diminuição inicial da carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Em cima da primeira diminuição, eu vou fazer um ponto. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação. Entro no primeiro ponto, faço um aumento, que são os 2 pontos. No do meio, um ponto. E no outro ponto também o aumento. 1 e 2.
uma, duas correntinhas, ponto sobre ponto, um e dois. Um, dois. Venho aqui em cima das diminuições, na primeira diminuição eu entro, faço metade. Entro no próximo ponto, metade. Entro na próxima diminuição, metade. E fecho todos juntos. Então, de 3 pontos aqui, agora eu formei um ponto. 1, 2. Faço aqui ponto sobre ponto. 1 e 2. Uma, duas correntinhas. Aqui em cima dos 3 pontos, um aumento. Um ponto. E um aumento. Uma, duas correntinhas e um ponto. Em cima da diminuição, olha, um ponto. Então, este é o processo desta carreira. Agora, eu vou voltar ao início, vou repetir todo este processo. Então, eu iniciei lá com ponto alto, eu inicio aqui com um ponto. Então, você percebe que em cima da onde a gente fechou aqui, são 2 pontos altos. E eu retomo aqui o processo do início de carreira aqui, fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu faço aqui e por toda a carreira.